Vamos ler a nossa psicografia da noite de hoje. São psicografias que nós obtemos aqui na nossa casa, pelos médiuns da casa. Essa daqui, para o dia de hoje, ela se chama No Íntimo. E ela fala assim: calmamente, consulte o mais profundo do teu sentimento, do teu coração. Perceba o mais genuíno impulso do seu desejo, da sua intenção para todas as ações, reações e pensamentos. E responda ao Criador quando em secreto ele perguntar quanto à sua identidade cristã. O amor está presente? Há um desprendimento de interesse pessoal? É que esquecemos da vigília, da autoconsciência em permanecer em estado de prontidão e oração para constantemente cooperar. E por isso perdemos, por vezes, a calma e a doçura com o próximo e fugimos, preservando o nosso bem-estar. Amados, todos os alertas já foram feitos há tempos imemoriais, desde a vinda de Jesus Cristo, que veio consolidar a escola do bem entre os irmãos, para que o amor e a união prevaleça pela paz. Não se coloquem em postura avessa a esses ensinamentos, pois, ainda com arrependimento, o porvir exigirá muito maior esforço para redimir e reparar os erros, com o fim de avançar na evolução. Não retarde os passos no caminho da luz, assuma a tua íntima verdade. A mensagem assinada por Galeão foi recebida no dia 13 de janeiro deste ano. Vamos então fazer a nossa oração. Peço que se concentrem, mentalizem a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a Tua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que nos ajude, nos inspire a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações, que possamos fazer o bem a todos, não fazer o mal a ninguém e reparar os nossos erros. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, né? Hoje o nosso assunto é a felicidade de servir, não é? E é sobre o livro do Pão Nosso, né? Capítulo 4, antes de servir. Então tem um versículo de Mateus 20, 28 que diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, não é? E aí, Jesus sempre fala nisso, no servir, e nós ficamos pensando assim: será que eu tenho que servir todo mundo, não é? Eu tenho que assumir todas as responsabilidades do trabalho para mim? E Jesus disse uma vez também que meu pai trabalha e eu trabalho sempre, né? Quando reclamaram que ele curou no sábado, né? E aí nós vemos que nessa leitura aqui na natureza, tudo tem o lugar certo. Se sai do lugar é porque o homem tirou. Então tem uma pedra que está segurando alguma coisa,
tem uma árvore que produz um medicamento, não é? Tem tudo na natureza é encadeado para servir. A árvore que serve de sombra, a floresta que mantém a biodiversidade. E aí nós pensamos assim, os animais, não é? Nós vemos aquela passagem do Evangelho que diz que como os pássaros, não é? Não trabalham, mas não é verdade. Todo animal trabalha. Ele não trabalha naquilo que nós fazemos, que o nosso trabalho é diferente, porque nós trabalhamos com a mente. Mas o pássaro, ele voa o dia todo procurando alimento, porque ele tem filhotes para sustentar. Então ele vai e pega, ele não fica parado, né? Ocioso, cantando, só não, ele trabalha. E todos os animais também trabalham, porque o animal, quando ele tem um filhote, ele cuida desse filhote, ele alimenta, ele cuida até que esse filhote tenha disposição, condição de viver sozinho. E aí ele parte para outros filhotes. E o pássaro também, ele cuida até que aquele voe, e aí ele vai fazer outro ninho, vai botar outros ovos, vai cuidar. Então, tudo na natureza obedece essa lei do trabalho. E Jesus falou isso também. Aí nós vemos aqui, ele enaltecendo isso, e vem o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, que não é o Espiritismo, é a doutrina dos Espíritos, que está no Livro dos Espíritos, e no capítulo 3, na página 239, fala da lei do trabalho. Veja, Jesus falou lá, mas os Espíritos também se preocuparam de nos esclarecer o que é a lei do trabalho, né? E ele diz lá então assim, que realmente a lei do trabalho é uma condição divina, porque nós só desenvolvemos a inteligência com o trabalho. Porque todo o trabalho que nós fazemos, nós sempre criamos alguma coisa dentro daquilo que nós estamos fazendo. Se é trabalho profissional, o homem trabalha e aprende mais, cria mais situações. Até a dona de casa, que faz receitas na cozinha, ela acaba modificando alguma coisa. Por quê? Pelo trabalho, pela inteligência. Então, nós só vamos desenvolver a nossa inteligência com o trabalho, porque o homem desenvolve a moral é a relação dele com o semelhante, o respeito que ele tem que ter com aqueles que são seus irmãos, seus iguais, obedecendo aquilo que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, respeitando o próximo. Essas são as leis morais que nós precisamos de também desenvolver, né? Devagar nós vamos compreendendo o nosso semelhante, e nós nos compreendemos também. E aí vem a lei do trabalho. Vem aquele cientista que se dedica a uma pesquisa. Nós vemos quantas vacinas, quantas curas o cientista trabalha e consegue a cura. Ele não consegue num piscar de olhos, ele trabalha muito, muitas vezes ele leva 10 anos para descobrir um medicamento, as vacinas. Então é um trabalho intelectual. E o trabalhador também, aquele trabalhador braçal, que eu acho muito bonito, o trabalho do pedreiro, que ele faz um trabalho tão bonito, né? Às vezes eu fico olhando esse piso aqui, eu fico pensando, é tão bem colocado, né? Tem que ser alguém que sabe o que faz para fazer. E ele faz como arte. E ele faz, e assim o construtor vai construindo casas com arte, com beleza. Tudo isso é desenvolvimento da inteligência, isso é lei divina.
Deus nos colocou aqui justamente, Ele não deu nada de graça, assim, à vontade. Ele nos coloca e nos dá essa chance, e nos dá a chance de trabalho. Então nós temos, assim também, quando eu costumo pensar assim, quando a gente casa, né? A gente monta uma casinha lá e sai para o sonho, né? Hoje não está bom, amanhã eu quero uma casa maior, eu quero filhos, agora eu vou estudar meus filhos, e sempre colocando a vida em movimento, justamente desenvolvendo a nossa capacidade de criar, porque Jesus disse que nós somos deuses e que nós podemos criar, e nós criamos muita coisa. Tudo que nós fazemos pela nossa inteligência é criação nossa. Isso é evolução, porque se nós ficássemos ociosos, não fizéssemos nada, a nossa inteligência, ela se embrutecia, então ela não desenvolve. E Deus, quando nos criou, espíritos que somos, imortais, Ele nos criou para crescer. Embora nós vivamos cada encarnação uma experiência, mas cada experiência é um crescimento maior para nós. Hoje, a minha vida é a mais importante. Aquilo que eu faço é ali que eu vou crescer. Então, nós temos todas essas oportunidades. Assim como o dia, todo dia nasce, né? Novo em cada amanhecer, como diz a música, a nossa vida também. Cada encarnação, nós nascemos para crescer e vamos ter situações diferentes, criadas pelos nossos amigos, o amigo espiritual que cuida da nossa encarnação, para que a gente cresça. E cada vez que nós vencemos uma dificuldade, nós crescemos um pouco mais e sentimos alegria, não é? Não é bom a gente sentir que você fez alguma coisa? Não faz mal que ninguém veja, mas você fez. Isso é importante. Então, a lei do trabalho, como nos diz o Livro dos Espíritos, é isso. É justamente a oportunidade que nós temos de crescer. Por isso que nós temos, muitas vezes, nós pensamos assim, um dono de uma empresa, né? Eu lembro muito do Antônio Emílio, um empresário muito grande, mas que era o primeiro que chegava no trabalho dele, né? Que trabalhava o dia todo. A gente pensava, se eu tivesse a riqueza dele, eu ia ficar de boa, não ia fazer nada, né? E isso não é bom, não é a lei de Deus, é para trabalhar sim, para desenvolver, porque enquanto ele estava desenvolvendo a empresa, ele dá trabalho para muitas pessoas, sustenta uma porção de famílias, e o trabalho é isso. Por isso que as riquezas não são dadas para uma pessoa e muitas vezes elas mudam de mãos, porque depende do valor que nós damos e do que nós desenvolvemos com aquilo que está nas nossas mãos. Até com o nosso próprio salário, nós temos que usar a inteligência para poder fazer com que ele realmente renda tudo aquilo que nós queríamos, não é verdade? Então, isso é muito importante. Por isso que Deus nos colocou nessa lei do trabalho. Então, o Livro dos Espíritos nos chama bem a atenção para a lei dos trabalhos, né? E os judeus tinham um costume, não sei hoje, mas na época, antigamente era assim. Quando o filho atingia uma certa idade, ele tinha que primeiro, antes dele estudar, antes dele fazer qualquer coisa, ele aprendia um ofício. Isso eu fiz com os meus filhos também. Antes de estudar, aprendeu uma profissão. Por quê? Porque se nada der certo, ele tem uma profissão. E aí nós vemos o caso de Paulo de Tarso, que todo mundo conhece, né? Paulo, quando ele se converteu ao cristianismo,
a primeira coisa que o pai dele fez foi expulsá-lo da casa. Ele era um rabino, ele era uma pessoa, um doutor da lei, ele vivia disso, mas ele perdeu tudo isso. No momento que ele aceitou Jesus, ele foi excluído de tudo. E o que ele fez? Ele tinha que aprender para poder pregar, porque também ele não poderia sair ensinando o que ele não sabia. Então ele foi para um acampamento e lá ele foi tecelão, porque ele era tecelão. Ele aprendeu isso, ele ficou acho que 2 anos, eu não tenho certeza, aprendendo a tecer e ganhar o sustento dele, e assim ele foi estudando. Então várias pessoas necessitam disso e a gente deve pensar nisso, que realmente nós temos que ter um trunfo na mão, não é? Uma profissão. Eu fiz isso com meus filhos, cada um aprendeu uma, porque eu falei, se não der certo as faculdades, ou der uma situação, mas isso é uma situação boa. Então, entra na lei do trabalho. O homem precisa trabalhar, nós não podemos reclamar. A dona de casa que levanta de manhã e começa com o preparo do café da manhã e tem todo aquele serviço durante o dia, às vezes pensa, mas será que o meu trabalho tem valor? Tem, porque desse trabalho dela depende a família. Ela defende a família dela, ela cuida da família, ela cuida dos filhos, ela provém toda a casa. O marido trabalha, mas ela cuida. É importante, é um trabalho. Todo trabalho é dignificante, é importante. Outra coisa que nós devemos pensar também é com as crianças. Infelizmente, muitas mães, pelo excesso de cuidado, esquecem que suas filhas e filhos precisam aprender também. Não pode ficar só servindo essas crianças, eles têm que aprender também. Porque eles têm que aprender a cuidar dos seus brinquedos, a guardar, isso é educação. Ele tem que saber uma porção de coisa, porque ele vai viver como adulto. E ele precisa dessa experiência, não é verdade? Também precisa aprender desde pequeno. Em Provérbios diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, que ainda que ela for velha, não se afastará dele. Isso é um Provérbios do livro de Provérbios na Bíblia, isso é importante. Então, existe também essa preocupação de orientar os nossos filhos. Ele vai pegar uma roupa na gaveta, a gaveta está arrumada. Ele tem que aprender a tirar a roupa e deixar a gaveta arrumada. Ele tem que guardar as coisas dele, ele tem que preparar a sua lição, ele tem que cuidar do seu material, ele tem que guardar o seu brinquedo, ele tem que aprender tudo isso. Não porque, isso é só para minha filha, não, é para o meu filho também. Ele sabe que precisa cuidar, ajudar a cuidar de tudo, porque isso vai fazer uma pessoa forte, vai fazer uma pessoa independente. Porque a pessoa que não tem conhecimento, que não sabe o que fazer, ela sofre, não é? Ela vai sofrer. E aí nós vamos nos sentir culpados. Por que eu não fiz isso, não é? Então, se os Espíritos chamaram a nossa atenção para essa lei do trabalho, é justamente por isso. Porque nós não precisamos também, eu lembro uma vez uma pessoa, que a lei do trabalho, ela não parava de trabalhar nunca. Gente, para com isso, né? É horário, é descanso, é lazer. A vida, ela tem que ser bem direcionada. Se o lazer em excesso é ruim, a falta dele também é ruim. Então, nós temos, nesse capítulo dos Espíritos, é muito importante, porque nós vamos ver a importância que há justamente dessa vivência que nós temos que viver. Não adianta a gente pensar, se eu não tivesse que fazer nada, era melhor. Não, graças a Deus que nós podemos fazer, porque aqueles que vêm já com um problema de
de resgate não fazem nada, tem que ter todo mundo que faça para eles. A gente vê quantas coisas, hoje está até bonito no Facebook, né? As pessoas com deficiência, né? E falta o braço, mas eles também se esforçam, né? Também fazem. Então, por quê? Pela inteligência. Nós temos que lembrar que nós temos que desenvolver o nosso conhecimento, a nossa inteligência, tanto no trabalho como no conhecimento. Não vamos nunca pensar, isso não é para mim, isso não vou mais fazer isso. Não, nós precisamos, porque tem uma coisa, nós vamos voltar na próxima encarnação. E a nossa bagagem é a que nós levamos, a nossa bagagem intelectual, de conhecimento, de experiências. É a única coisa que nós levamos daqui, essa bagagem nossa, né? E essa bagagem nós trazemos na próxima encarnação. Então, tudo que nós fizermos nessa encarnação em favor de nós mesmos, nós vamos trazer na próxima, porque os bens materiais vão ficar todos aqui, nós não levamos nada, né? Mas a nossa bagagem intelectual, emocional e espiritual, nós levamos e trazemos. Lá nós até aumentamos muitas vezes, mas vamos voltar aqui com uma bagagem melhor, com uma condição melhor de vida do que nessa encarnação. Então, o trabalho para nós é muito importante, o trabalho de conhecimento, o trabalho de estudo, o trabalho manual, o trabalho braçal, qualquer trabalho é muito importante, porque cada um serve aonde ele tem condições. Nós vemos médicos excelentes, né? Que eu acho a profissão mais bonita, que eu gosto muito, né? É a medicina. Porque é alguém que se preocupa com o próximo. É alguém que ouve a dor do próximo e usa a sua inteligência para curar, para ajudar. E termina aquele, vem outro. Ele dá aquela atenção novamente. Eu acho assim que realmente é um sacerdócio, porque é alguém que se preocupa com os outros, né? Aqueles que se debruçam, como eu falei aqui, os cientistas que colocam no seu pensamento a procura da cura para uma doença e ele consegue, né? O que inventou a penicilina, não é? Os que inventaram o antibiótico, quanto bem que fez. E para eles não foi assim, eu dormi, sonhei, e no outro dia eu inventei. Não, ele fez muita pesquisa, ele procurou muito, e ele conseguiu, e ele entregou para a humanidade. Imagina isso, a expansão que tem esse conhecimento, a ajuda que tem, o valor que tem o trabalho desse cientista, desse médico, né? Então é muito grande. Também diz assim, eu não sei se vocês já ouviram falar de Thomas Edison, né? Que inventou a lâmpada. E ele trabalhou muito, né? Então, e quando ele estava quase chegando, acho que 700 vezes que ele tentou, não deu certo. Os amigos dele falaram, não adianta, não vai dar certo. Ele falou, não, vou começar de novo. E ele começou do zero e a lâmpada acendeu, graças a Deus, né? Senão nós estávamos alguns de velas aqui. Quanto trabalho de alguém que se colocou realmente à disposição, porque às vezes a gente pensa assim, não, os espíritos vão incluir. Não, ninguém faz a nossa parte. Eles podem nos ajudar quando nós temos ideia, mas aquilo que nós temos que fazer, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que usar a minha inteligência, eu tenho que usar a minha capacidade para que eu possa fazer. Por isso que eu disse, muitas vezes a dona de casa tem uma receita lá que não dá certo, mas ela ajeita os ingredientes lá e dá certo. Não é uma alegria? Não é?
Então a moça deu certo. A hora que põe na mesa, todo mundo fica contente. É um trabalho, é uma criação. É aquilo que Jesus falou. Vós sois deuses, vocês podem criar tudo. Nós não vamos criar coisas frondosas, mas aquilo que está no nosso conhecimento, no nosso alcance, nós podemos desenvolver. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que os Espíritos nos trouxeram no livro dos Espíritos a lei do trabalho, a lei do descanso. Logo em seguida tem a lei do descanso, porque eu tenho direito ao descanso. Por isso nós temos o dia e a noite, não é? O dia é para trabalho, a noite é para descansar. Lógico que hoje já tem troca, mas sempre se tem. Então eu tenho que respeitar também o meu corpo, não é? Eu não posso desgastar tanto o meu corpo e depois ter que responder por isso, porque essa máquina perfeita que Deus nos deu, o corpo humano é assim maravilhoso. Quem estuda fica assim deslumbrado como ele funciona perfeitamente, não é? E nós temos responsabilidades por esse corpo. Nós temos que cuidar dele da melhor maneira possível, porque esse é o instrumento que Deus me deu para que eu conseguisse crescer nessa encarnação. Se tem algum probleminha, mas tem uma grande vantagem, né? E nós então devemos também nos preocupar com essa máquina perfeita que Deus nos deu, porque nós vamos dar conta disso também, né? Aquilo que nós desequilibramos no nosso corpo físico, nós levamos para o corpo espiritual. E depois nós vamos ter que responder por isso. Isso nós aprendemos na lei da reencarnação, que muitas vezes, pelos excessos, o espírito acaba também prejudicando o seu perispírito. Numa outra encarnação, ele vem com aquela dificuldade. É castigo de Deus. Muitas vezes nós vemos uma criança, eu já vi muitas pessoas dizer, como é que uma criança pode ter câncer de fígado? O que ela fez? Deus não é justo. Mas nós não sabemos da encarnação anterior dela o que ela sobrecarregou, esse fígado, esse pulmão, que agora, então agora com essa restrição, ela vai corrigir e vai arrumar de verdade o seu corpo e vai expurgar isso. Então, tudo é responsabilidade nossa. A vida nos foi dada por Deus, a oportunidade de reencarnação, mas ele, juntamente com a oportunidade, ele nos deu a responsabilidade. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos, por todos os nossos pensamentos, por tudo aquilo que a gente faz. Responsáveis, mas também premiados por tudo aquilo que a gente faz. Certo, Deus nos fortalece, nós crescemos. A gente não pode pensar assim, só em castigo, não. Vamos pensar em alegria, em agradecimento, né? Pela vida que nós temos, pelo nosso lar, pelo nosso companheiro, pelos nossos filhos. Tudo nos foi dado para que a gente crescesse espiritualmente. O filho difícil é alguém que nós podemos ajudar. Por quê? Porque nós temos condição de ajudá-lo. Quantas mães tiveram e esses filhos acabaram encontrando o caminho? É um trabalho, é uma missão. E nós temos várias missões pequenas, mas muito importantes para nós, em que nós devemos agradecer, sim, essa oportunidade. Então, essa lição de hoje que a Marcela passou para mim, né? A alegria de servir, servir sempre, né? A felicidade de nós podermos servir sem ser servidos, mas não é. Aí nós temos que prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, que Jesus não falou particularmente, ele falou para todos. Por isso que ele falou muito no servir
e os Espíritos nos trouxeram um capítulo do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, e assim tudo. Então nós vamos prestar atenção naquilo que Jesus falou e ver que ele não falou individualmente, ele falou para esse planeta. Nós vemos aqui muitas coisas de guerras, de pai contra pai. Isso acontece, mas num âmbito planetário. E às vezes a gente fica pensando que só vai acontecer na nossa casa, mas não é. Ele previu tudo isso, porque ele é o governador da terra, ele conhece cada um. Ele disse que ele conhece todas as suas ovelhas. As ovelhas dele é a humanidade. E ele disse que não se afastaria até que ele não resgatasse até a última. Então ele está presente na nossa vida. Ele me conhece, como ele conhece cada um de vocês. E ele vai sempre providenciar para que cada um seja ajudado. Por isso ele disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Até que a vida terminasse na Terra. Porque na Terra não é que o mundo vai acabar, mas nós sabemos que uma hora esse planeta ele vai esgotar todas as reservas físicas e não vai ter mais oportunidade de se viver aqui. Mas aí não vai ter ninguém vai ser prejudicado. Ele vai desintegrar e outros mundos, como a Terra, virão. E Jesus vai cuidar disso. Então é muito importante, gente, porque nós somos importantes para Deus, somos importantes para Jesus, mas vamos olhar para nós com carinho também, de nos achar importante. Cada um de vocês é importante para você mesmo, porque nós nascemos sozinhos e vamos desencarnar sozinhos, mas vamos desencarnar conosco mesmo. Então é muito importante que a gente se conheça, que a gente saiba das nossas dificuldades, das nossas alegrias, de tudo aquilo que nós somos, porque nós somos muito importantes. Nós somos filhos de Deus, nós não somos criaturas de Deus, como alguém quer dizer. Não, nós somos filhos de Deus. E como um Pai amoroso que Ele é, que Jesus fez questão, o que mais falou em todo o tempo que Ele esteve aqui, foi mostrar Deus como Pai, não é? Antigamente era Deus dos exércitos, Deus castiga. Até agora tem pessoas que estão esperando Deus castigar, né? Mas Deus não castiga ninguém, de jeito nenhum. Ele apenas nos espera e nos dá uma oportunidade de recomeço. Então, é muito importante isso, que cada um, eu espero, nessa noite se lembre que somos filhos de Deus, não é? E que a casa do Pai é a nossa morada. Bom? E que Jesus nos abençoe e nos guarde. Vamos então nos concentrar, mentalizar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, nós agradecemos por tudo o que temos em nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que a espiritualidade superior possa inspirar e assistir a nós, a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os trabalhadores e frequentadores do Irmã Mileide, os pais, mães e crianças da nossa evangelização infantil, e que a espiritualidade superior, mais uma vez, possa inspirar a mente dos governantes do Brasil e do mundo, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro e de toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus.